E aí, pessoal, vamos dar continuidade. O que aconteceu do último exercício ali que eu deixei ele parado? Então, só para finalizar esse exercício 4.5, né, eu fiz os valores. O que a gente queria falar aqui é essa questão da como a simplificação pode nos ajudar, ou, em outras palavras, na hora que eu estou fazendo a resolução, eu posso aproximar isso vezes essa diferença em entalpia. Nesse caso, eu utilizei essa entalpia inicial aqui do M1, porque ela é maior que 2 e eu sei já a direção do fluxo que vai de calor para serpentina de resfriamento, ok? Um outro comentário que eu fiz e acabou saindo, quando a gente vai verificar essa parcela desse calor aqui de resfriamento, a gente calculou ela indiretamente, aliás, calculamos ela naquela área de renovação. Então, não sei se vocês lembram. Então, esse fluxo de ar aqui, ele tem uma parcela sensível, que é referente somente ao ar seco, e uma parcela latente, que a gente pode simplificar. Então, aqui a massa de ar, vezes a umidade absoluta, vezes a entalpia. Só que essa entalpia aqui, a variação é tão pouca que a gente passa com um valor constante aqui para fora. Então, se a gente for olhar então, o cálculo do calor sensível e o calor latente, é como se fosse a vazão mássica, a vazão volumétrica, vezes densidade, que vai me dar a massa de ar, e a mesma coisa aqui embaixo. Aquelas entalpias, elas ficam aqui, perfeito? A entalpia aqui, só que a gente usa um valor aproximadamente de 2.550 kJ quilograma. Ok? Então, essa é uma parcela de calor sensível e calor latente. E a partir disso surge essas duas equações aqui que nós utilizamos lá quando a gente fez o balanço de carga térmica. O correto seria usar a entalpia, perfeito? A definição. Mas a gente não perde tanta precisão nos cálculos, ok? Então é essa parte aí que eu queria falar. E normalmente o pessoal separa essa carga sensível e latente por causa dessa questão da psicometria. O que acontece? Essa água aqui, que acaba se condensando, né, ou parte dela, essa variação de umidade, é o que causa uma mudança de valor. Então, por isso que a gente tem que trazer ela. Então, essa umidade do ar, esse vapor que está no ar, ele é condensado na serpentina de resfriamento, ok? Posteriormente, se a gente olhasse um sistema propriamente dito de refrigeração, ele opera, o correto é operar com a seguinte definição. Inicialmente ele passa por aqui, ocorre a condensação e posteriormente esse ar é aquecido para chegar nas condições necessárias. Essa é aquecido? É, professor. Porque senão a gente vai entrar com uma umidade muito baixa. O que ocorre em alguns casos é que a gente faz uma mistura desses gases para ter uma qualidade melhor aqui. Os gases ele sai da sala, vem aqui mistura, como a umidade relativa do ar de retorno muitas vezes está resfriado, com uma umidade diferente, então eu consigo fazer também o controle a partir disso. Se tudo der certo, nas próximas aulas aí eu verifico essa questão da a gente utilizar alguns sistemas, né, a partir disso. Então, perfeito, pessoal. A próxima equaçãozinha, ok, é referente à questão de umidificação. Essa umidificação ela pode ocorrer com vapor d'água, certo? Ou com água líquida. E eu vou fazer a dedução aqui para vocês. Então, aqui já está equacionamento, mas eu vou deixar aqui para nós esse quesito aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um fluxo de ar que está vindo aqui, uma mistura. Ele tem uma determinada temperatura e uma umidade absoluta. O que eu posso fazer? Eu vou injetar água. Essa água pode estar no formato de vapor ou no formato de líquido. Se eu então olhasse o diagrama da água que está entrando ali, é como se eu tivesse aqui, né? Temperatura, entropia, ou eu estou inserindo vapor, que está nesse estado termodinâmico, ou eu posso inserir água, que está nesse outro estado, tá bom?
Então, inicialmente, eu vou fazer o balanço sem me preocupar com a questão de se é líquido ou vapor. E ao longo do desenvolvimento, vamos verificar isso com mais calma. Se eu inserir líquido, qual que é o comportamento que eu vou ter? Se eu inserir vapor, qual que é o comportamento que eu vou ter e como que isso vai afetar na carta psicométrica, né, no balanço. Então, a única certeza que nós temos é que a umidade de 2 vai ser maior que a umidade de 1. Então, aqui eu tenho o volume de controle já definido, tá bom? Eu estou considerando que as trocas de calor com a superfície aqui sejam desprezíveis, então meu fluxo de calor é nulo, ou a gente chama adiabático. Não existe trabalho, embora muitas vezes o que eu posso ter aqui é um ventilador para promover esse fluxo, e esse ventilador pode estar inserindo, né, trabalho e energia, né, na forma de calor no sistema, mas eu vou desconsiderar nesse caso aqui, ok? Então vamos apagar aqui. Opa, pulando aqui é sacanagem. Então aqui eu vou apagar esse nosso ventilador inserido aqui. Então, pessoal, vamos fazer aqui o desenvolvimento. Balanço de massa. Então a gente já percebe que a massa de ar que entra em 1 tem que ser igual à massa de ar que sai em 2, que a gente vai chamar MA. Agora para a água, eu não sei o que está acontecendo, tá bom? Mas o que entra é massa de vapor em 1 e o que sai é a massa de vapor em 2, que eu sei que aqui ela vai estar como gás, né? Mais esse ml. Eu vou colocar MW para indicar, né, que é o W de água. Okay? Então é esse balanço aqui. Como a massa de ar é constante, e se eu dividir isso aqui pela massa de ar, eu divido todo mundo, eu chego que a massa de água que entra é igual à massa de ar vezes a umidade de 2 absoluta de 1. Então isso aqui seria nosso balanço de massa. Se eu agora continuar, eu vou fazer meu balanço de energia. Então, fluxo de calor eu sei que vai ser 0, trabalho vai ser 0, o sistema está atuando em regime permanente, eu vou ter somatória de massa que sai, entalpia que sai, menos somatória de massa que entra, entalpia que entra. Eu já estou também desprezando energia cinética, energia potencial. Isso são coisas que, se vocês quiserem melhor preciosismo dos cálculos, vocês inserem. Mas nesse caso aqui não vai ter essa necessidade. Então vai ser igual a 0. O que está entrando aqui? Ó, lembra lá, né? Massa de ar, entalpia da mistura em 1. O que está saindo? O que está mais entrando? Isso aqui, né? Mais massa. Ah, não. Isso aqui está saindo. O que está saindo é somente... Ah, desculpa. Fiz besteira aqui. Entalpia de 2. É o que está saindo, tá bom? Senão vai dar... Mas aqui não vai ter tanta complicação. Massa de ar, entalpia da mistura em 1 que está entrando. O que mais está entrando? Isso aqui, né? Vapor não, eu não sei. Então seria menos MW, essa entalpia que eu não sei. Então eu vou chamar de ponto 3, tá bom? Que eu não sei aqui que seria esse ponto 3 aqui, ok? Então, pessoal, eu vou agora começar a trabalhar a minha equação. Eu chego aqui, 0, massa de ar, entalpia da mistura em 1, menos massa de ar, opa, aqui é 2. Entalpia da mistura em 1, menos, eu tenho agora essa parte aqui que eu vou inserir aqui, menos massa de ar, W2 menos W1, vezes essa entalpia que eu não sei, que seria do ponto 3. Não sei se é vapor ou se é líquido. Tá vendo que está aparecendo massa de ar, perfeito? Eu posso falar que 0 é igual a massa de ar, entalpia da mistura em 2, menos entalpia da mistura em 1, fechei. Isso aqui caiu para fora, menos W2 menos W1, vezes a entalpia do estado. Eu não sei se esse estado está como líquido ou como está como vapor, ok? Só que se aqui sendo 0, isso aqui tem que ser diferente de 0, concorda? Então eu chego à conclusão que entalpia da mistura em 2 menos entalpia da mistura em 1 tem que ser igual a menos W2 menos W1 vezes a entalpia de 3. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá bom?
Então, pessoal, eu tenho duas possibilidades. Agora eu vou só ajustar aqui, tá bom? Eu vou jogar todos esses termos para lá. Se eu estiver jogando vapor superaquecido, o que vai acontecer? Essa entalpia aqui vai ser a entalpia do vapor superaquecido que eu estou inserindo. Então eu chego à conclusão que a entalpia que está lá na saída de M2, da mistura em 2, vai ser a entalpia de 1, mais essa entalpia de vapor vezes a diferença de umidade absoluta. Se eu olhar na carta psicométrica, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui eu tenho minhas linhas de entalpia. O que está ocorrendo aqui? Né? Minha entalpia está aumentando. E ao mesmo tempo, eu sei que W2 é maior que W1, ou seja, eu estaria em um ponto para cá. Então, se a gente olhasse o processo, a gente estaria vendo que aquele fluxo de massa de ar, ela está aumentando a umidade e está aumentando a entalpia dessa mistura. E a gente veria que esse ar na saída sairia mais quente do que entrou, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou inserindo um vapor, ok? Que é a injeção de vapor, ok? Então, é essa a dedução. Então, vamos resolver esse exercício 4.6 e a gente já finaliza ele, tá bom? Então, ar úmido com temperatura de 22 graus Celsius e temperatura de bulbo úmido de 9 graus Celsius, ou seja, aqui eu tenho que ir pela carta, tá bom? Ainda a gente não sabe ainda calcular essa temperatura de bulbo úmido, mas vocês vão ver que não é difícil. Entra no umidificador com borrifador de vapor. A vazão máxima do ar seco é 90 kg por minuto. Se então está entrando vazão... tá aqui já. Massa de ar seco é 90 kg por minuto. Se vocês agora quiserem, a gente pode transformar isso aqui em quilogramas por segundo, mas vamos ver se vai ter necessidade. Vapor de água saturado a 110 graus Celsius, agora vapor de água a 110 graus Celsius. É injetado na mistura numa taxa de 52 kg por hora. Se está entrando vapor, eu precisaria da pressão, mas como eu vou trabalhar com um gás ideal, eu só preciso da temperatura, ok? É injetado numa taxa de 52 kg por hora. Não há transferência de calor para o ambiente e supõe-se pressão igual à atmosfera. Nesse caso aqui já deu. Ele pede, com o auxílio da carta psicométrica e das correlações dadas em aula, determine a saída 2. Então, eu preciso de duas propriedades no estado 2, tá bom? Para achar o estado 2. Eu sei que vai ser minha entalpia da mistura, que vai ser a entalpia da mistura em 1, mais a entalpia do vapor a 110 graus Celsius, vezes W2 menos W1. A outra propriedade que eu vou precisar, né, onde eu consigo achar ela? Aqui, ó. Mas como, professor? Porque a gente sabe também que essa taxa que está entrando aqui, né, massa de entrada, que seria do ponto 3, vai ser igual ao que? A massa de ar, W2, menos W1. Então, eu consigo já achar W1, já consigo achar HM1, perfeito? Essa aqui eu obtenho de tabela e o restante eu vou fazendo. Para achar esse valor aqui, né? Vamos lá achar da tabela, descartar. Eu posso fazer duas situações. Ó, eu já tenho uma cartinha aqui, né? Eu posso pegar e copiar ele aqui, tá bom? Esse aqui seria o nosso exercício 4.6. Ok? As condições de entrada, 22 graus Celsius. Só que aqui ele deu a temperatura de bulbo úmido, então não tem nem como usar essa parte aqui, né? Então, infelizmente, isso aqui para nós ficou excluído. Não vou ter como utilizar. Mas então eu vou chegar aqui numa tabela. Se eu vier aqui na tabela, vamos pegar aqui uma tabela aqui. Então eu vou ter que apagar. Opa, deixa eu selecionar aqui. Vou selecionar todo mundo. Eu vou ter que fechar essa tabela aqui e abrir outra. Não. Arquivo, abrir carta psicométrica. Então eu sei duas propriedades. Temperatura de bulbo úmido de 9 graus Celsius e aqui é 22. Então, vamos lá para fazer. Então eu vou pegar aqui 22, ó, 20, 21, 22. Vou traçar aqui, ó. Tá bom? Vou traçar essa retona aqui, nem vou me preocupar. E agora eu preciso achar o outro ponto, ó. Aqui é 10, tá bom? E aqui é 9. Então eu vou traçar aqui, ó.
Então, possivelmente, meu ponto 1 está aqui, ó. Se eu vier aqui agora, eu já tenho uma estimativa da umidade absoluta. Então, aqui é 0, 0,2, aqui seria 0,1 na metade. Então, deixa eu pegar aqui, 4,6. Deixa eu aproveitar essa figura, vou jogar ela aqui. Tem duas propriedades aqui. Eu tenho aqui na entrada TBS, que é 22 graus Celsius, e TBU, que é 9 graus Celsius. Então aqui seria a propriedade do ponto. Eu já vou achar que W1 é aproximadamente, ó, aqui 0,1, vou pegar aqui intermediário. W1 é 0,001, aqui é 0,5, então arredondar aqui é 0 quilogramas por quilogramas. Outra coisa que eu preciso achar também é a entalpia, né? Se vocês olharem, ó, essa linha aqui é muito quase similar, mas estaria por aqui assim, ó. Daria mais ou menos esse valor aqui, ó. Então aqui é 28, aqui seria 26, aqui 27. Eu não tenho muita precisão, então eu vou fazer aqui 27 kilojoules quilograma. Preciso de outra unidade? Eu preciso, porque ele está dando a vazão de máscara de ar. Então, aqui pela tabela, eu vou achar o volume específico do ponto 1 da mistura. Então, aqui, ó, se a gente for olhar, 0,85, 84. Eu vou usar o 0,84, que está mais próximo. Ah, professor, tá vendo? Essa aqui é do 0,84 e aqui está outra. Está muito próximo, tá bom? Eu não vou ficar com muita precisão. E a vazão volumétrica no ponto 1, que o exercício falou para nós, dá de 90 kg por minuto. É isso mesmo? Tá bom? Então, se eu quiser achar a vazão de máscara de ar em 1, né? Vou fazer o quê? 90 dividido por 60 para passar por segundo. E vou dividir isso aqui pelo meu volume específico, 0,84. Tá bom? Então, vamos pegar aqui o Excel. Então, isso aqui seria 90 dividido por 60 dividido por 0,84. Dá 1,785. 1,785 kg por segundo de ar seco. Perfeito? Então, eu já consigo, e ele já falou também a taxa de condensado. Então, ele falou lá, massa de condensado não, massa de vapor que está entrando. Então, M em 3 vai ser o quê? MA, W2 menos W1. Quem que eu tenho? Isso aqui, né? Quanto que o exercício nos forneceu, que é esse valor? 52 kg por hora. Então, aqui seria 52 kg por hora. 52 dividido por 3.600 para passar por segundo. Seria 1,785. W2 a gente ainda não tem, menos W1. Perfeito? Então, agora eu vou resolver. O W1 a gente achou que é 0,0013. Ok? Então, eu vou fazer aqui o cálculo para nos facilitar. Então, isso aqui, ó, se eu quisesse trabalhar, seria 52 dividido por 3.600 dividido por 1,785 mais W1 é igual a W2. Então, é só fazer isso aqui e somar com W1. Ok? Então, vamos lá. Seria 52 dividido por 3.600 dividido novamente. Então, eu vou multiplicar vezes o valor que deu aqui, né? Deu 0,008 e soma então agora 0,0013. Tá bom? Então, a nossa umidade em 2 vai ser aproximadamente 0,0094, tá bom? Só para quilogramas. Feito isso, agora a gente lembra a última parte. Entalpia da mistura em 2 é igual a entalpia da mistura em 1, mais, vamos lá, entalpia do vapor, W2 menos W1. Feito, nem precisava ter feito parte desse cálculo. Agora eu preciso achar aqui a entalpia do vapor. Eu posso achar de duas formas. Ou posso usar a correlação 2500,8. Nossa, agora deu tilt aqui. 2500,9 mais 1,785
Nossa, a cabeça aqui tá falhando, pessoal. Eu sempre lembro isso daqui quase de cabeça, mas agora não tá indo. 82 vezes a temperatura do vapor, que é 110. Uma outra forma muito mais rápida de fazer é eu vir numa carta psicométrica e aproximar a entalpia do vapor. Então seria 2691,5, tá bom? Então pela carta, se isso aqui seria 2695,1, é isso mesmo, 91,5, perfeito? Ou fazer esse cálculo. Vou fazer o cálculo de cima só para a gente ver quanto que dá. Então aqui seria 2.500,9 mais 1,82 vezes 110. Tem um errinho aqui, vamos corrigir, ok. Meu Excel é ponto. 2.701. Tá vendo? Deu muito próximo. Mas eu vou usar esse valor aqui que eu tenho com maior precisão. Então o correto seria 2.691,5, tá bom? E é isso aqui, ó. Tem essas duas, mas a diferença vocês vão ver que é pouquinho, né? Posso fazer por um método ou por outro. Então seria a entalpia da mistura em 1, que é 27, mais a entalpia do vapor, tá bom? Vezes isso menos 0,0013. Dá 48,8. Então, se eu fosse lá, a entalpia da mistura em 2 é 48,8 kJ quilograma. Tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Venho na minha carta psicométrica e vou achar os valores. Então, um dos valores é 0,094. Então, aqui é 0,9. Aqui é metade. Então, seria alguma reta que correria para cá. Tá bom? Um pouquinho mais para baixo. Vou trocar a cor dela para nos facilitar. E qual que é a outra propriedade que eu tenho? É a entalpia, 48,8. Então, aqui seria 48. Aqui é mais ou menos o 49. Só para melhorar a precisão, eu vou deixar ela aqui em cima desse aqui, acertar ela aqui, tá bom? E agora eu vou expandir ela aqui, ó. Aqui, ó. Então, nosso ponto 2 seria esse ponto aqui. Deixa eu pegar aqui uma caixa de balão, um desenho, vou fazer o oval, seria aqui, ó. Tá bom? Então, aqui agora eu posso achar todas as outras propriedades que eu queira. Qual que seria uma propriedade interessante? A temperatura. Então, nossa temperatura de saída, né, que eu queira, é só descer aqui e eu venho aqui, ó. Então aqui é mais ou menos a minha temperatura de bulbo seco. Então aqui seria 20, 21, 22, 23, 24 graus Celsius. Então eu sei que a minha temperatura de bulbo seco em 2 é 24 graus Celsius. Aproximado, né? Não tem muito o que fazer. Uma outra propriedade de interesse é a umidade relativa, que está próximo de 50%. Perfeito, pessoal? Ó, se a gente olhar aqui nesse outro aqui, a umidade relativa estava muito abaixo de 10%. E ela foi para 52% com o aumento da temperatura. Tá bom? Então aí é a dica prática. Quando o ambiente está frio e seco, né, a melhor coisa a ser feita é pôr uma panela esquentando água para jogar vapor superaquecido para para misturar com o ar que está lá do ambiente. Mas aqui a gente está imaginando como fluxo de energia, tá bom? Então aqui é o esquema da umidificação. O próximo passo é verificar, ó, tá vendo? Então aqui e depois eu venho para cá, tá bom? Deu muito próximo aí. Então eu acho o W2, entalpia da mistura 2 e consequentemente a temperatura de bulbo seco. O próximo passo, pessoal, é a questão quando a gente vai inserir gotículas de água ou jogar água, ou esse fluxo de ar está passando ao longo de uma superfície molhada, tá bom? O que vai acontecer? A água líquida vai querer se transformar em vapor, tá bom? E naquele cálculo que nós fizemos, essa parcela aqui, o que vai acontecer? Como no outro caso, a gente estava jogando vapor, isso daqui é grande, tá bom? Só que agora, se a gente jogar água líquida, esse valor aqui é pequeno, essa diferença vai ser pequena e essa parcela aqui pode ser desprezada. Então, a gente chega à conclusão que a entalpia da mistura em 2 é igual à entalpia da mistura em 1, tá bom?
que vai acontecer nessa questão aqui? Se as entalpias são iguais e eu pegar uma carta psicométrica, né, a gente vai ver que o fluxo de ar vai percorrer a linha de entalpia constante, ou é muito próximo, tá bom? Então, se eu pegar aqui minha carta psicométrica, vou fechar ela e abrir outra. Vamos supor que eu estaria num ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, para facilitar. Então, o que vai acontecer? Eu estou nesse ponto aqui, ó, em cima, aqui exatamente, tá bom? O que vai acontecer? Eu percorro uma linha de entalpia constante, então eu vou só ajustá-la aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Conforme a água líquida vai passando para esse fluxo de ar, né, ela vai ter que vaporizar. Para ela vaporizar, aquela energia latente, né, aquele calor latente, ela tem que trazer de algum lugar para passar para o estado vapor, tá bom? Então ela começa a roubar do ar. Então a ideia é que ela vai seguindo essa linha aqui. E as linhas de entalpia da mistura constante são muito similares às linhas de temperatura de bulbo úmido, se a gente olhar aqui. Isso que eu falei para vocês, TPU e temperatura diabática são levemente diferentes, né? Mas existe uma diferença. Mas aqui está explicada a diferença. Eu posso entrar com a água sem ser a temperatura final adiabática, que as linhas que vão percorrer são muito similares, ok? Então a gente chega a essa conclusão. Então, isso aqui nos traz um efeito muito interessante, né? Então, quando eu tenho o ar seco percorrendo, eu posso adicionar água líquida, né? Gotículas. Aí tem que ter toda uma movimentação, uma boa agitamento, né? Por isso que é feito muitas vezes a aspersão de gotículas para aumentar essa área de transferência, ou uma colmeia para aumentar esse contato, né? Essa colmeia a gente já vai ver ali para frente. E nisso, essa água ela vai vaporizar. No vaporizar, ela rouba energia. Isso a gente sente muito mais fácil quando a gente passa um líquido mais volátil na superfície do corpo. Por exemplo, joga um pouquinho de álcool no braço, né? E a gente sente esse álcool, no ele vaporizar, ele resfria o local. É a mesma coisa também a ideia do suor, né? Esse é o princípio. Então, se o ar está seco e uma temperatura grande, a gente consegue reduzir drasticamente essa temperatura desse fluxo de ar, tá bom? E o que mais precisava falar aqui para vocês? Então, eu consigo promover um sistema que a gente chama como resfriamento evaporativo. Então, se a gente adicionar água líquida numa corrente de ar, né, seja uma cachoeira, seja uma colmeia, né, tipo, quando eu falo uma colmeia, imagino um sistema, deixa eu ver se eu tenho aqui ó, esse sistema aqui. Então, se eu estou jogando ar e eu tenho um local, uma espuma evaporativa, a gente chama de colmeia, tá bom? O ar passando aqui, ele vai resfriar. Um exemplo prático disso daqui são esses resfriadores evaporativos, ok? Nesse outro caso aqui, ocorre uma aspersão, né, de um borrifamento de água que ela fica em gotículas. Um outro lugar que também ocorre resfriamento evaporativo é no filtro de barro. Ele é poroso, então a água sai e fica no contorno. O ar que passa aqui, ele vai roubar parte dessa energia que também está aqui, né? Para fazer a evaporação dessa água, ok? Então o resfriamento evaporativo é interessante por causa disso, ok? E aqui, ó, tá a sacada para nós acharmos a temperatura de bulbo úmido, tá aqui, ó, ok? Então como que eu acharia na prática essa temperatura de bulbo úmido? Deixa eu jogar aqui, ó. Estou aqui no meu ponto 1 e no meu ponto 2. Eu sei que a entalpia da mistura em 1 tem que ser igual à entalpia da mistura no ponto 2, tá bom? Se eu fizer aqui um balanço, encontrando TBU, o que vai acontecer? A entalpia da mistura em 1 tem que ser igual à entalpia da mistura em 2, tá bom? Como que é dado esse termo aqui? Ele é dado como CP vezes T1 mais umidade absoluta de 1 vezes a entalpia de vapor de 1. Tem que ser igual a quê? CP
vezes T2 mais W2, entalpia do vapor no estado 2, ok? Está aqui a resolução. Então eu tenho que reduzir, eu posso chegar à conclusão que T2 vai ser o quê? Cp T1 mais W1, H do vapor de 1, ok? Menos W2, H de vapor de 2, dividido por, vamos pegar aqui, Cp. Se eu começar a reduzir essa fórmula, posso simplificar aqui, então fica T1 mais W1 vezes a entalpia de vapor de 1, menos W2, entalpia de vapor de 2, sobre Cp do ar. Então, eu tenho que ir aumentando o W, perfeito, e fazendo esse valor, até que a minha umidade relativa chegue a 100%. Tá bom? É essa o equacionamento. Se eu quiser aqui, ó, vamos pegar aqui e a gente consegue fazer isso aqui nessa tabelinha aqui, ó. Então HM1 tem que ser igual a M2. Então eu chego aqui. Eu vou pegar aqui uma condição qualquer. Vou pegar aqui 101 ponto. Deixa eu pegar aqui. 2, eu vou apagar essa parte, excluir. Tá aqui, tá bom? Então eu vou mover, copiar, criar atalho. Para fazer isso na mão eu tenho que fazer processo interativo. Então aqui é muito mais rápido. Ok? Eu vou chegar aqui, ó, T1 é igual. Aliás, na verdade, T2. T2 é igual. Seria a temperatura de 1, tá bom? Temperatura de 1 mais, vou abrir colchetes, W1 vezes a entalpia do vapor, tá bom? Menos W2 vezes a temperatura do vapor, ok? Dividido por menos Cp do ar, tá certo? Seria alguma coisa referente a isso aqui. E eu tenho que ir reduzindo isso daqui de tal forma para manter essa umidade relativa em 100%. Em outras palavras também, se eu fosse olhar, eu tinha que fazer passos de balanço. Como assim, professor? Eu estou num ponto aqui. Eu vou adicionar um pouco de vapor, vou reduzir 1 grau Celsius aqui e vejo o quanto que reduz aqui, tá bom? E assim sucessivamente para ir abaixando. E vocês têm que ver que essa temperatura aqui tem que se igualar a essa aqui. Então por isso que, ó, tá vendo? Não está batendo aqui esse balanço, porque eu vou ter que ir reduzindo isso aqui. Acho que a forma mais fácil de fazer é no ES. Então eu ponho lá um processo, reduzo 1 grau Celsius. Reduzindo 1 grau Celsius, eu vejo quanto que aumentou a minha umidade relativa. E vou fazendo esse processo continuamente para ir verificando. Então, por exemplo, aqui, ó. Então aqui teria que ser 29, tá bom? Vamos procurar aqui a umidade relativa que o sistema ficaria aqui, ó, né? Isso daqui, ó, eu posso fazer agora um processo de interativo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, né? Isso aqui eu estou fazendo meio que na... Vamos lá. Teste de posta, atingir meta. Eu quero que esse valor dessa célula aqui reduza para 29, tá bom? Divinir célula, não. Eu quero que essa célula reduza para 29, alterando qual célula? Essa daqui, ó, tá bom? Vamos lá? Ah, porque ela está contendo uma fórmula, então ela não vai permitir? Ah, você está de sacanagem comigo, né? Então, ó, se eu jogar aqui 0.5, eu tenho que jogar um pouquinho mais aqui, ó, 0.6. Não, 0.7. Eu tenho que fazer o valor que está aqui e interagindo para jogar esse mesmo valor aqui. É isso que é a complicação, né? 0.5, 31, 0.55, tá vendo? Ó, 0.57, 0.54, ó, tá próximo de 0.54. Então agora eu pego essa interação até ela ficar legal, jogo para cá e continuo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui novamente. Mas é por ter fórmula aqui, o método aqui pelo Excel vai ficar... Quero alternar essa célula para 29, alterando a célula, essa aqui. Ela não vai permitir para mim. Então, mas é esse o processo. Eu achei esse ponto, substituo, jogo para cá e vou fazendo esse processo interativo. É esse que é a complicação. Uma outra possibilidade que eu posso fazer para facilitar esse cálculo é tanto isso, ó, tá vendo essa parte aqui? Vão depender de T2. Então eu posso substituir aqui, ó, antes de jogar,
eu posso escrever aqui o 2500,9 mais 1,82 temperatura, tá bom? Jogo aqui também 2500,9 mais 1,82 temperatura, que é T1, aqui T2. Vou fazer na formulação e fica uma função somente de T2. E daí eu vou reduzindo o grau Celsius e vou vendo qual que é o valor que seria da umidade relativa. É um processo que é difícil ser feito na mão, mas com recurso computacional é rápido a ser feito, ok? Mas o que eu queria comentar para vocês é essa questão dessa linha aqui que ela vai percorrendo esse caminho aqui, ó. Então, conforme a gente vai reduzindo a temperatura, a gente vai aumentando isso aqui. Eu vou aproveitar aqui e fazer um outro comentário aqui dessa questão do resfriamento evaporativo. Ó, então aqui eles dão, né, o desempenho do resfriador evaporativo conforme a temperatura do ambiente e a umidade relativa de entrada. Então, se eu estou com uma temperatura de 37 graus Celsius, uma umidade relativa de 30, normalmente eu consigo uma redução de 11 graus Celsius, ou seja, eu consigo reduzir minha temperatura de 37 para 26 graus Celsius. É muito melhor você jogar um ar climatizado a 26 graus Celsius para o ambiente do que jogar um ar com uma temperatura de 37, ok? Essa é a questão interessante do resfriamento evaporativo. Pessoal, o que eu vou explicar aqui para vocês também, um pouquinho do resfriamento evaporativo, fazer um comentário que eu utilizo muito na prática. Eu vou dar um instantâneo e vou fazer um comentário aqui para vocês, essa parte. Quando a gente fala um pouquinho do resfriamento evaporativo, existe um índice de eficiência desse sistema. Então tá aqui, ó. Então, o que acontece? Tem um tal de efetividade do resfriamento evaporativo. Então, se eu estou aqui, ó, com um ponto aqui, ó, ponto 1, ele vai percorrer essa linha aqui do resfriamento evaporativo e o que ele pode chegar é até essa temperatura de bulbo úmido, TBU, tá bom? Que seria próximo de 20. Então, se aqui está 36, 37, com umidade, eu consigo chegar até 20 graus Celsius na umidade relativa. Só que, no geral, ele não vai chegar até esse ponto. Ele vai chegar em um ponto aqui intermediário após passar pelo meu resfriador. Então, mas ele consegue reduzir, né? Nesse caso aqui, ó, chega próximo de 26. Então, isso aqui é definido como efetividade. Como que é definida essa efetividade? Qual que é o máximo que eu consigo de redução de temperatura? Então, seria a temperatura de bulbo seco no ponto 1 menos TBU. Qual que é o grau de resfriamento que eu consegui? Ó? Então, eu estou pegando essa diferença total. Mas quanto que eu consegui realmente de fazer redução de temperatura? Foi isso aqui, ó. Tá bom? Foi essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a temperatura de bulbo seco em 1 menos a temperatura de bulbo seco em 2. Entendeu? Então, vamos lá ver qual que seria a efetividade do nosso sistema aqui, ó. 37, e eu consigo reduzir até aproximadamente 20 graus Celsius. Quanto que ele reduziu? 26, né? E aqui, 37. Fazendo esse cálculo aqui, né? 26, 4, mas aqui 11, aqui sobre 17. 11 dividido por 17, a efetividade aqui é próximo de 0,64 ou 647, né? Então, tem uma efetividade do resfriamento evaporativo de aproximadamente 65%. Na prática, esse valor é entre 0,6 a 0,8. Tá bom? E a gente mede nossa colmeia. Então, eu posso inserir muito mais colmeia, mas muito similar a um trocador. Às vezes, aumentar tanto a área, eu não vou conseguir mais fazer esse resfriamento. Vou ter que pôr um ar mais agitado, coisa do gênero. Então, tem um tamanho máximo, né, da minha colmeia. E aqui é um dos cálculos que a gente faz para fazer esse dimensionamento. A partir de um ponto, não adianta aumentar tanto a área, que é o aumento a diminuição da temperatura de bulbo seco na saída do meu resfriador evaporativo vai ser pequeno, ok? Então, aí esse comentário aí para vocês do resfriador evaporativo. Eu acredito que esse resfriador evaporativo tem uma linha de pesquisa, na verdade até trabalho de extensão, em que a gente está verificando como que
qual o sistema melhor compensa do ponto de vista de gasto energético para climatizar o ambiente. Então, no Brasil, a gente divide o Brasil, né, em 8 zonas bioclimáticas, ou 8 regiões com climas similares. É pequenininho, mas é o primeiro chute que o pessoal fez. E dessas 8 zonas, a gente consegue, até a zona 5, utilizar o resfriamento evaporativo. A gente pode usar a ventilação mecânica, ela funciona bem em climas amenos, tipo Poços de Caldas. E na ventilação mecânica eu só tenho trabalho elétrico inserido pelo meu ventilador. É melhor do que eu ter que climatizar aquele ambiente com o ar-condicionado. Posteriormente, eu posso utilizar também o resfriamento evaporativo. Então, muitas zonas que eu não conseguiria só com a ventilação mecânica, climas que nem aqui de São Carlos, determinadas épocas do ano, eu consigo usar o resfriamento evaporativo. E o resfriamento evaporativo ele só utiliza o ventilador aqui e uma bomba. Um pouquinho o gasto é maior do que um ventilador normal, mas é muito menor do que um sistema de compressão a vapor. E para determinados lugares isso é excelente, tá bom? Pessoal, um pouquinho comentando aqui do resfriamento evaporativo, é a questão que o pessoal utiliza na secagem de grãos. Na verdade, é um resfriamento evaporativo que você tem radiação do sol entrando aqui também, né? Mas a gente aproveita dessa diferença de umidade que existe entre o ar que está na superfície acima e a umidade que está aqui nos grãos para promover a secagem dos grãos, ok? No geral, o pessoal utiliza ali uma região bem grande, bem ventilada. Em outras situações, né, o que compensa ser feito é você fazer uma secagem do ar, secagem não, aumentar a temperatura do ar antes, né, aquecer ele, que vai diminuir essa umidade relativa, e dentro de um tambor aqui com bom agitamento você consegue fazer essa secagem dos grãos, o que é um processo também que utiliza a psicometria. Então, a gente tem um processo de secagem e depois um processo de umidificação desse ar. Relacionado a essa aula ainda aqui, a gente pode falar um pouquinho do resfriamento evaporativo, a questão de molhar a cabeça, né, usar um turbante molhado em regiões quentes, né, e seco. Então, às vezes você tem lá uma temperatura de 50 graus Celsius, uma umidade relativa de 10%, se eu utilizasse um turbante aqui, desconsiderar a radiação do sol, né, a gente poderia ver o quanto que a gente consegue reduzir dessa temperatura que fica muito próximo da superfície da cabeça devido a estar molhado. Então aqui esse exercício eu vou deixar para vocês. Vou pular um pouquinho aqui essa questão e vou falar um pouquinho da mistura adiabática, ok? A mistura adiabática, ela é o nosso próximo processo que vai acontecer o seguinte. É um processo muito utilizado na indústria de refrigeração, né? Mais da climatização. Então vamos explicar ela aqui. Então o que está acontecendo? Eu tenho 2 fluxos de ar chegando, tá bom? Vamos imaginar que aquela câmara é antes de fazer o resfriamento, né? Depois eu já vou mostrar para vocês. Então eu chego com um fluxo de ar do ponto 1 e um fluxo de ar do ponto 2. Essas misturas de dois gases são misturados e sai uma mistura do ar, né, do ar úmido, por aqui. A gente chama mistura adiabática porque nós imaginamos que aqui não ocorre trocas de calor. Então esse fluxo de calor aqui é nulo, ok? E aqui eu vou fazer a dedução para vocês desse sistema aqui. Só preciso achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Então, o que aconteceria numa mistura adiabática? Aqui vocês podem imaginar que eu posso ter muito mais entradas, tá bom? Só que nesse caso aqui eu só vou imaginar 2 entradas e depois a gente pode passar para mais. Então, pessoal, o que nós fazemos aqui? Um balanço de massa. No balanço de massa para o ar, eu tenho que massa de ar que entra tem que ser igual a massa de ar que sai. Então, eu tenho massa de ar em 1 mais massa de ar em 2 é o que tem que estar saindo. Massa de ar em 3. Perfeito? E no balanço para o vapor, a gente chega aqui, massa de vapor em 1 mais massa de vapor em 2 tem que ser igual a massa de vapor em 3, né? O que tem de vapor d'água aqui. Para o balanço de energia, a gente chega que 0
Então é somatório de massa que sai, entalpia que sai. Então eu vou fazer da seguinte forma. Massa de ar em 1 vezes a entalpia da mistura em 1 tem que ser igual a quê? Massa mais massa de ar de 2 é igual a massa de ar em 3 vezes a entalpia da mistura em 3. Ok? Pessoal, o que eu posso fazer aqui? Vamos dividir todo mundo pela massa de ar em 3? Pode ser? Ok? Se eu dividir isso aqui agora pela massa de ar em 3, então vou pegar a equação 1 e equação 2. Pegar a equação 2 e dividir por 1. O que eu vou ter? Massa de ar em 1, eu vou massa de ar em 3, mais massa de ar em 2, dividido pela massa de ar em 3. Opa, aqui é vapor. E aqui é vapor, tá bom? Desculpa, estou pegando isso aqui e dividindo. Massa de vapor em 3, dividido pela massa de ar em 3. Tá bom? Então eu fiz essa questão aqui. Ok. Então, que é a definição disso aqui? Massa de vapor sobre massa de ar total. Isso aqui é W3, tá bom? Então, fazendo aqui, eu quero achar isso aqui. Só que lembre lá da definição, W1 é igual a massa de vapor em 1 dividido pela massa de ar em 1. Então, agora eu vou passar multiplicando aqui. Então, o que eu ficaria aqui? Ó? Massa de ar em 1, né? Estou trocando isso aqui, vezes W1 dividido pela massa de ar em 3, mais massa de ar. Então, agora aqui seria para o caso 2 aqui, né? 2 dividido pela massa de ar em 3, W2 é igual a W3. Então, se vocês perceberem, isso aqui é uma ponderação. Eu pego a massa total e quanto partilha. Então, eu consigo achar W3 ponderando por essas relações, ok? A mesma coisa eu posso fazer agora para essa entalpia, tá bom? Então, ó, aqui já fica até mais fácil, né? Massa de ar em 1, massa de ar em 2 vezes a entalpia da mistura em 2, tá bom? Faltou aqui. Então, eu chego daí também, né? Questão 3. Eu fico que massa de ar em 1 dividido pela massa de ar em 3, entalpia da mistura em 1, mais massa de ar em 2 dividido pela vazão máxima de ar em 3 vezes a entalpia de M3, tem que ser 2 é igual a entalpia da mistura em 3. Perfeito? Que é essas duas relações aqui, ó. Essa e essa relação. Só que aqui agora eu estou dividindo essas duas. Então, o que eu posso fazer, então? Se eu chegar numa carta psicométrica, eu acho o ponto 1, eu acho o ponto 2, pondero as relações pelas massas de ar. Então, vou lá com uma régua e meço. Isso aqui, daqui tem, vamos supor, lá na minha reguinha deu 10 centímetros, tá bom? E faço a ponderação. Então, na hora de jogar aqui agora, se eu falar que eu entrei com 1 kg aqui e 1 kg aqui, o que eu vou fazer? Jogo 1 kg, fica meio a meio, então seria metade da régua. Vinha para cá. Ah, eu entrei com 9 aqui e 1 aqui, tá bom? Então, vocês vão ver que de um lado vai ficar 9 sobre 1, então vai estar muito mais próximo do 1 do que 10. Mas esse aqui tem 9 e esse aqui tem 1, então eu viria aqui na reguinha, no ponto 9, tá bom? Da reguinha você vir aqui e acharia. Então, achando daí já esse ponto aqui, né? Eu já conseguiria achar aqui temperatura de bulbo seco, todas as outras propriedades que eu tenho interesse em entalpia. Ou eu faço esses cálculos aqui. Os cálculos sempre é melhor, né? Sai valores com melhor precisão. Outros comentários para fazer. Então, mas se eu tenho 3 pontos, vamos imaginar que eu estou entrando aqui, ó, com uma entrada aqui, outra entrada aqui e outra entrada aqui. Vamos dizer que essa aqui, todo mundo está entrando com 1 e aqui está entrando com 2, tá bom? Esse aqui seria a nossa entrada 1, essa nossa entrada 2, essa nossa entrada 3. E eu quero saber o que está saindo aqui. O que é meu conselho? Vamos imaginar que meu ponto 1 está aqui, que aqui estaria meu ponto 2, tá bom? Então o que eu faria? Eu traçaria uma régua, daqui e aqui, fazia a ponderação, no caso aqui está na metade, tá bom? Então isso aqui eu posso imaginar agora que eu estou entrando com outro ponto, que é 1. Então aqui então eu posso imaginar que está vindo com 2 e seria um ponto A, que seria esse ponto A que estaria aqui, ó, tá bom? E vamos agora supor que o nosso ponto 4, o nosso ponto 3 estaria aqui, ó.
Tá bom? Então aqui que eu faço? Agora eu traço uma outra retinha. Como um está entrando com 2, também estaria entrando na metade. Então a intersecção do ponto 1, 2 e 3 estaria dando aqui. Tá bom? E vou lá e acho. Nessa equação, se a gente olhar isso daqui, simplesmente é como se eu estivesse entrando com mais termos M3, vamos por aqui, 4, MA4, e aqui também entraria mais entalpia de M4 vezes a massa de ar em 4. E a massa de ar em 3, eu teria que também estar somando aqui em 4. Tá bom? Essa é a questão da nossa mistura adiabática. Então dá para nós fazermos, né, sem essa necessidade. Então aqui, vamos ver aqui rapidinho. Então pessoal, vamos aqui então finalizar esse exercício 4.9 referente a misturas adiabáticas. Já deixei ele aqui no OneNote, temos essa referência. Então tá aqui o exercício 4.9, então considere que ocorre uma mistura adiabática entre ar proveniente do ar condicionado com o ar externo. Ar sai do sistema de condicionamento de ar a 14 graus Celsius com uma vazão volumétrica de 50 metros cúbicos e é misturado com o ar ambiente a 32 graus Celsius. E a umidade de 60% é uma vazão de 20 metros cúbicos por minuto. Admitindo que o processo ocorra a pressão de uma atmosfera, pede-se desenhe o esquema do processo. Então, pessoal, a primeira parte aqui, que é interessante a gente sempre fazer, é um modelinho simples, indicando o que está ocorrendo, para podermos visualizar o que precisamos fazer. E aqui sai o processo. Então aqui eu vou fazer até assim, só para indicar aqui está sendo adiabático. Feito isso, vamos agora colocar as propriedades. Ar saturado de um sistema de condicionamento. Se ele falou saturado, então quer dizer que a umidade relativa é 100% e a temperatura do nosso sistema é 14 graus Celsius. Com uma vazão volumétrica de, então tenho aqui minha vazão de graus Celsius. Então aqui a vazão é 50 metros cúbicos por minuto. E ao mesmo tempo também um outro ar a uma temperatura de 32 graus Celsius, umidade relativa a 60%, e ele nos informa que a vazão é de 20 metros cúbicos por minuto, a vazão volumétrica. Isso aqui é relacionado a isso, e isso é relacionado ao item 2. Montado isso, pessoal, o que nós precisamos fazer agora? Os balanços de massa. Então, eu tenho balanço de energia. Aqui é só balanço de massa, acho que nem preciso de energia. Preciso sim. Então, o balanço de massa, o que nós olhamos anteriormente, é que W3 vezes a massa de ar em 3 tem que ser igual a W1 vezes massa de ar em 1 mais W2 vezes massa de ar em 2. Então foi feito aqui. Então, na verdade, o que eu estou vendo é que a massa de vapor em 3 tem que ser igual a massa de vapor em 1 mais massa de vapor em 2. O próximo passo também no balanço de energia, se a gente adotar adiabático, eu chego que a entalpia da mistura em 3 vezes a massa de ar em 3 tem que ser a entalpia da mistura em 2, vazão máxima de ar em 2, mais a entalpia da mistura em 1, massa de ar em 1, que é um balanço de entalpias. Feito isso, agora eu preciso achar as propriedades. Novamente, eu vou para a tabela de propriedades em pontos e vamos achar. Então aqui agora eu só vou duplicar ela para nos facilitar, duplicar. E os dados psicométricos desse caso aqui nós não vamos ficar procurando ponto a ponto. Aqui nessa altura do campeonato eu acredito que vocês já tenham essa facilidade. Então aqui eu só estou utilizando essa carta para nos facilitar. Então, nesse primeiro caso aqui a temperatura é 14, umidade relativa é 100. Ele nos informou 1 atm, então tá certo ali a pressão. Então ele já deu, 14, aqui é 1. Enquanto que aqui o outro ponto nosso é 32, umidade relativa 60%, e assim. Agora eu preciso achar, eu tenho aqui a minha vazão em 1 e eu tenho minha vazão em 2. Aqui é 50 e aqui é 20 metro cúbico minuto, aqui metro cúbico minuto. Se eu quiser achar as vazões mássicas, simplesmente lembrando que é a vazão volumétrica em 1 vezes densidade
do ar seco em 1. Mesma coisa no ponto 2. E a massa de ar em 3 vai ser massa de ar em 1 mais massa de ar em 2. Como o nosso exercício está em metro cúbico por minuto, não tem erro deixar esses valores. Simplesmente aqui, então, agora, se eu quiser achar o M1, o M2, eu utilizo metro cúbico por minuto. Então, se eu pegar aqui e multiplicar pela densidade do ar seco, aqui eu vou ter quilograma por minuto. Não é necessário fazer a conversão, passar para segundo. Se quiser, é só um preciosismo aí nesse ponto. Então, aqui, para essa situação, né? Vou multiplicar pela densidade em 2. E nossa massa em 3 vai ser a somatória das duas. Somar mais a parte de cima. Então, a massa de ar em 1 é 60,52, 50,52, enquanto que a de 2 é 22,5. E o total nos fornece 83. Poderia trabalhar com porcentagem aqui, é uma outra possibilidade, só vamos ver a porcentagem em cada uma, em função da vazão mássica. Então, 1 está contribuindo com aproximadamente 73% e 2 está contribuindo com os 27% restante. Então, agora aqui é só fazermos os cálculos aqui agora para achar a questão em 3. Então, só tirar aqui, puxar para baixo. Então, eu vou achar aqui que W3 vai ser W1 vezes massa de ar em 1 mais W2 vezes massa de ar em 2 dividido por M3. Como eu fiz aquele cálculo anterior, eu sei que seria W1 vezes 0,73 mais W2 vezes 0,27. Esses valores aqui eu já considero que são previamente conhecidos. No nosso cálculo aqui, o primeiro vale 9,97 e o segundo vale 18. Então, se eu quiser achar aqui o W3, simplesmente eu já posso utilizar essa parte do cálculo e multiplicar pelas unidades absolutas em cada entrada. Então, o total vai ser 12,15, que é 12,15. Ponho 10 a menos 3 para colocar o quilograma por quilograma. E a mesma coisa eu faço para a entalpia da mistura em 3. Vamos lá. Entalpia da mistura em 3. Posso já usar aqui, né? Para esse caso específico, 0,73 vezes a entalpia da mistura em 3 mais 0,27 entalpia da mistura em 2. Vou usar o mesmo procedimento, só deixa eu aproveitar aqui e copiar. Então aqui eu vou seguir o mesmo procedimento, 73% vezes essa entalpia, já calculada, mais 27% vezes essa entalpia calculada no ponto 2. Deu 49,87. Vamos supor que agora eu queira saber a temperatura final. Aqui eu já achei. Agora, e T3? Como que ele vai se comportar? Ok? Então aqui eu quero também achar 49,84. Eu tenho duas possibilidades, ou utilizar a carta ou fazer a regra de correlação. O que seria entalpia da mistura em 3? Aqui está dando 49,84. É só usar a correlação aqui, que seria o CP do ar, 1,005, temperatura em 3. A umidade em 3 eu já achei, que é 12,15 vezes 10 a menos 3, umidade, vezes 2.500,8 mais 1,82 vezes T3. Posso isolar aqui e fazer o cálculo, só que eu vou usar aqui o T3 de uma forma levemente diferente. Eu vou supor aqui um valor de entalpia, vou usar o método numérico aqui para resolver. Então seria quem? Seria 1,005 vezes essa temperatura. Vamos chutar um valor inicial aqui, ó, 10. Mais entalpia de 3 vezes 2.500,9. É isso aí mesmo. Coloquei 8. Não sei se está certo aqui, se é 8 ou se é 9. Mas o erro vai ser pouco. 1,82, 83 vezes temperatura de 3. Só que aqui tem que ser ponto por causa do uso do meu computador. Ok. Só vou me certificar se nossa correlação está certa da entalpia. Entalpia, entalpia, entalpia. Aqui, ó. Então é essa entalpia do vapor. Onde eu deixei essa entalpia do vapor?
Aqui, ó, é 9 e 2. Então, fiz um erro aqui. Aqui é 9 e aqui é 2. Então, só vou corrigir aqui. 9 e aqui é o 2. Pronto. Simplesmente agora eu vou modificando os valores até a entalpia uma corresponder à outra. Uma outra forma muito mais rápida é dados, teste de posse, atingir meta. Eu quero que esse valor, alterar esse valor, eu quero que esse valor, na verdade, seja 49,84. Eu quero que altere esse valor aqui, ó. Dou um OK, deu 18,93. Então isso aqui é uma forma indireta quando eu tenho que achar 19,83 graus Celsius. Perfeito? Vamos fazer pela carta psicométrica. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, que eu precisaria de uma régua para fazer. Então o nosso ponto 1 é 14,100. Então deixa eu pegar e só mudar a cor da caneta, deixar ela vermelha. Não pegou. Então aqui é o 15, aqui é o 14. A umidade relativa é 100%. Então eu subo até aqui. Então esse seria meu primeiro ponto. O segundo ponto é 32,60. Então eu tenho que vir aqui, 2,60. Vamos procurar aqui no 60. Então vou subindo aqui e vou ir até o 60. Aqui está mais ou menos por aqui, ó. Então aqui está meu ponto 1 e aqui está meu ponto 2. Vamos traçar agora uma reta. Tracei uma reta daqui a aqui. Bem, a gente viu lá que eu tinha o valor 73. 73 estava mais próximo do 1 e 0,27 próximo do 2. Então aqui agora, o que eu vou ter que fazer nesse caso aqui? Eu vou ter que achar aqui essa reta, pegaria uma régua, e isso daqui teria que ser 73% desse valor. Então vamos pegar aqui uma régua, só que essa régua aqui eu não vou ter a medida, porque na verdade ela só tá, não teria como eu fazer aqui, ok? Essa régua aqui não vai me auxiliar na questão para achar o ponto. Mas se eu tivesse uma reta, se eu tirar essa régua aqui, que ela não me serviu para nada, eu verificaria aqui e calcularia. Então se aqui tivesse 10 centímetros, eu faria o cálculo nesse ponto aqui, ó. Eu vou pegar minha tela, só para verificar aqui. Esse valor proposto aqui na minha tela aqui tem 10 centímetros exato. 10 centímetros exato? Ok. Então eu vou ter que calcular 73 centímetros próximo de 7,3. O próximo de 7,3 daria aproximadamente aqui, ó. Não dá para ver, mas o professor tirou a medida aqui da tela para a gente poder visualizar. Então agora o resto, novamente, é simplesmente eu inserir aqui e vou achar os valores. Então vamos descer aqui, mantendo as devidas proporções. Então deu próximo de 19, nosso deu 19,84 por precisão. O outro ponto que eu precisaria seria aqui, a umidade dos dois, 12,15. Então uma outra forma também de eu achar, né, se eu quisesse a temperatura sem ser a correlação, eu jogo duas propriedades que eu precisava. Então eu tenho a umidade absoluta e também jogaria a nossa entalpia. Nossa entalpia média do ponto 2 é 50, que estaria nessa reta aqui, ó, que daria mais ou menos, daí eu caçaria o ponto para saber que estava próximo de 20 graus Celsius. É a forma aí de se utilizando a carta, mas isso a gente faz com mais precisão em sala de aula, ok? Um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.